Entrevistado de hoje no estúdio, o presidente da Coab, Edson Bastos Gasparini Júnior. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Júnior, boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer retornar aqui. E você tá bom? Tudo, não, tá bem, tá nas lutas diárias, Coab, mas tá indo bem, tem perspectiva boa. Começou com os tumultos de todas essas negociações aí, mas depois da tempestade tem que vira bonança, isso, né? Aí a gente acaba enxergando melhor algumas coisas que no tumulto não enxergava, né? Bom, fazer a pergunta básica, eu sei a resposta, mas às vezes até o telespectador não sabe, porque fala Coab, casas populares. A Coab ainda não pode fazer construção, ela continua administrando tudo aquele ativo e passivo do que ela construiu lá atrás. Na realidade, Duda, o que ocorre é que, até pela política que está sendo adotada, não só pela Coab e com o respaldo do próprio prefeito, a Coab não tem condições de construir. Até porque ela tem um problema da ordem grandíssima, de ordem financeira, junto ao FGTS. Então é preferível nós esforçarmos tudo que nós temos, né, de análise, de refazer as coisas, de revisão, para a gente cuidar dessa situação e não contaminar uma outra coisa. A gente sabe que tem Coabs que estão mais desenvolvidas na participação com relação ao Minha Casa Minha Vida, mas não é prudente. Fora o Minha Casa Minha Vida? Não tem alguns programas, mas as pessoas já tiveram praticamente resolvida a sua questão financeira da dívida com o FGTS, ou seja, o Estado assumiu a dívida junto ao FGTS daquelas Coabs estaduais e algumas municipais da prefeitura assumiu a dívida, que não é o nosso caso aqui, porque o passivo, a dívida com o FGTS é grande envolve e nós não temos. Envolve outras coisas, várias coisas que nós estamos questionando tanto na justiça como também administrativamente. Nós estamos trabalhando, gestionando para que essa situação ela tenha um final feliz. Quantos contratos a Coab ainda ela recebe? Hoje ela tem contratos ativos, que ela praticamente 20 mil, 21 mil contratos. Ela coloca na rua isso. Quer dizer, então ela tem esses contratos para administrar. Para a gente ter uma ideia, esses valores que nós temos que receber desses contratos que estão ativos é da ordem de 160 milhões do saldo devedor. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar em cima desse contrato, não deixar atrasar as prestações e receber esse contrato, receber esses valores para poder repassar para o fundo de garantia. Isso dá uma receita mensal de quanto, Júnior? Hoje nós temos por volta de 3.200, 3 milhões e meio. Nós temos nessa faixa que nós temos feito a arrecadação. E arcando com todos os compromissos junto ao FCVS e junto ao FGTS. E a inadimplência, como é que está? Hoje a inadimplência da Coab, ela realmente nós conseguimos, pelo trabalho de toda a equipe, do setor responsável por isso, com a dinamização e otimização das coisas, hoje nós temos praticamente quase 80 e poucos por cento, 82% de adimplência. Uns 20%. Então é um pouco menos que isso, mas que dá para administrar bem. Ao contrário de 2005, nós tínhamos quase 70% de inadimplente. Então inverteu a pirâmide e hoje conscientizou tanto os mutuários como as forças políticas, a imprensa, a própria população e os próprios funcionários da Coab, que hoje você facilita para negociar dentro de algum parâmetro. Não tendo condições, a medida é a retomada da residência, até porque a Coab precisa tirar aquela casa que não está rendendo para passar para o FGTS e por alguém. Então isso não tem, a Coab não tem mais condições de fazer essa parte. Mas eu não sei por que demorou tanto para fazer isso, porque eu interpreto assim, olha, a hora que a pessoa não cumpre o contrato, eles falam, tá tirando o cara, mas se ele vai sair, vai entrar outro no lugar. Você tira... Nós tiramos do aluguel. Claro, entendeu? Né?
A verdade, se o cara não paga o aluguel, ele não é despejado, ele não paga aquela prestação, não é nada mais do que um aluguel, não é isso? E olha, Duda, e vai entrar outro. Vai entrar outro. Não é rapidamente vocês fazem. Hoje nós fazemos em reintegração assim num tempo, deixar o menos tempo possível a casa vazia. Administrar assim. Então, na verdade, como isso vem sendo feito e aperfeiçoado desde 2005, a situação melhorou bastante. Então tem perspectiva boa. Porque antes você não podia tomar casa. Você não podia tomar casa porque era amigo do fulano, amigo do Beltrano, não podia isso, não podia aquilo e tal. Aí, só que o prejuízo era da Coab. Hoje não tem mais isso, quer dizer, de uns tempos para cá, a coisa tem sido feita de forma a gente saldar os compromissos. Claro. Ó, o Pedro Valentim já faz uma perguntinha para você aqui, ó. Segundo o levantamento do governo federal, o déficit habitacional no Brasil é de 6 milhões de moradias. O programa Minha Casa Minha Vida, criado para pelo menos tentar amenizar essa situação, está sendo feito em parceria governamental com construtoras particulares. Pergunto, por que o governo federal não fez ou faz parcerias com as várias Coabs existentes no sentido de acelerar as construções das casas, programa Minha Casa Minha Vida? Eu acho que é importante a colocação do Pedro. A tendência é fazer com que o governo dê uma melhor, né, atenção para as Coabs, que já têm um know-how de construção, que já erraram bastante, mas hoje vem corrigindo algumas coisas. Então, na realidade, a tendência a médio prazo é fazer com que as Coabs participem mais desse programa. É que hoje o governo acabou focando, até pelos usos e desusos das Coab na parte política, o governo preferiu fazer um programa direto com a construtora, até para alavancar mais, porque as Coabs acabam fazendo a parte mais política da coisa e foi ao longo dos anos criando um rombo. O governo, a tendência do governo é fazer com que acerte essa parte do sistema financeiro da habitação e resolver esse problema, essa dívida. Essa é a tendência, porque passando ao longo dos anos isso vai sufocando os municípios, principalmente os municípios, onde tem a Coab, onde a prefeitura é acionista majoritária. Então é uma forma de poder desafogar e a Coab entrar no programa com com outro perfil, com uma outra linhagem, com compromisso, com responsabilidade, que é o que foi. Então a tendência é as Coabs ao longo dos anos ter uma participação melhor. A Coab foi um prato cheio no Brasil inteiro para políticos corruptos, né? Porque não tinha lei de responsabilidade fiscal. Então é onde os políticos fizeram o apadrinhamento de... precisava de 100 pessoas, tinha 500. Normalmente foi geral isso que aconteceu, foi, né? Geral, não foi privilégio da Coab Bauru, não. Acabou Coabs, muitos departamentos de água por aí, etc, né? Quer dizer, a tendência, como você falou, pela própria lei de responsabilidade fiscal, mas o cara vai para cadeia. Ela colocou um trilho nisso, né? Colocou um caminho. E quem não cumprir vai se complicar. Então a tendência é fazer com que cada vez mais se aperfeiçoe esse sistema e não fica um desmando ou faz um negócio a bel prazer para conveniências. Não, agora tem que fazer o programa. Bauru chegou a ter 500 funcionários, não foi isso? Teve 300, quase 400 funcionários. Teve um período mais, aí... uns 15 anos atrás. Teve 500, sim. Tem gente que quando, segundo consta, quando chamaram para poder se apresentar, tinha que ficar ao longo do corredor, porque não tinha lugar para sentar. Não cabia. Nem de pé. E muita gente que trabalhava, estava empregada e não aparecia para trabalhar, né? O Collor ganhou a eleição denunciando lá no Nordeste. Tinha cidade do Nordeste que tinha uma ambulância e 8 motoristas para ambulância, lembra? O Collor soube usar isso muito bem na mídia, foi onde ele cresceu, né? Tinha lugar que não tinha hospital e tinha 5 médicos. Mas ainda bem, Duda, que foi ao longo dos anos, a coisa foi, o próprio papel da imprensa foi fazendo com que as coisas foram sendo melhoradas, né? E melhor, pelo menos vistas e com uma fiscalização maior. E isso, quem não fizer isso, acaba
tendo uma repercussão muito negativa. A imprensa podia prestar um serviço maior ainda, mas do jeito que é esse país, com os impostos absurdos que esse país cobra, com os juros absurdos, o Brasil é o maior juros do mundo, com 5% ao mês a média. O segundo juros depois do Brasil é a Austrália, com 1 e pouquinho. É um quarto dos juros do Brasil. A Austrália é um verdadeiro absurdo, né? Então, todo mundo fica na mão do governo, está endividado, programas de parcelamento, e no fim a imprensa fica amordaçada também, até acho que até esses juros absurdos que está aí é para político poder meter a mão, sei lá se é isso, mas o bom é que já evoluímos muito. Aí já melhorou bastante. A lei da responsabilidade fiscal foi maravilhosa. Quem pergunta agora é o Reginaldo da Vila São Paulo. Ele vai perguntar uma coisa que eu ia perguntar agora, Reginaldo, então foi bom. Ele quer saber quantos funcionários tem a Coab e qual é a folha de pagamento e as despesas gerais. Hoje a Coab está com 83 funcionários, 84 funcionários. Parece muito, mas ao mesmo tempo que é muito é pouco, porque pelas atividades que ela desenvolve lá dentro, você precisa, e estou só justificando porque tem um trabalho muito grande com relação a FGTS, com relação ao FCVS, as planilhas precisam de funcionários qualificados, as transferências que são feitas, as retomadas precisam de um corpo jurídico, então, e um pessoal que comanda ali o pessoal, e um pessoal de atendimento ali na comanda. Então, quer dizer, a rigor, e o seguro. Então, você vê, os departamentos são todos que você lida com a hipoteca da pessoa durante a vida inteira. Do dia que você entrou até agora, o número é mais ou menos igual? Aumentou? Não, aumentou um pouco, até por causa dos serviços que a gente está fazendo. Ela já teve menor, já teve que aumentar. Então, de acordo com as necessidades, por exemplo, agora mesmo nós contratamos 2 novos advogados pelo concurso. É sempre concurso. 2 novos advogados. Por que nós contratamos esses 2 advogados? Porque a demanda, para poder ação e para tocar, precisava de advogado. E a folha hoje gira de forma praticamente, se for colocar tudo, você vai gastar com tudo isso R$400 mil. Você colocando todos os benefícios, tudo que tem, Unimed, pagamento, tudo. O INSS, o Fundo de Garantia, dá na faixa de R$400 mil. Mas a folha em si é 200 e pouco, 270, 280 mil. Da Vila Sante de Virges, a Inês. Moro em uma casa e já quitei ela há 3 anos. Só que até agora não recebi a escritura. Fui na Coab, mas até agora ninguém me deu resposta de nada. O que eu tenho que fazer? Não, esse daí tem bastante gente nessa situação, e nós estamos fazendo uma programação e vem tentando aumentar esse valor da programação, que é os casos de sinistro represado. Ou seja, como a Coab tem uma dívida com o seguro, ela está fazendo agora um batimento, gastar só para ver os valores. O seguro, a hora que acontece o evento, o seguro vem e não paga. Então a Coab tem que recolher. E aquele dinheiro depois fica para compensação da Coab. Então nós temos uma programação mensal de poder fazer essas recolhimentos, se for o caso, e acelerar junto à Caixa também a liberação da hipoteca. O caso dela, ela poderia nos passar os dados para a gente ver aonde que está enroscada a situação. Ela fala com quem lá, dona Inês? Ela pode falar com a Valderez. Valderez. Dona Inês, Valderez. E a Valderez fala que é o Júnior que mandou. Porque a gente tem uma programação mensal para seguir. E aí a gente vê o que é possível fazer de um caso ou outro para poder encaminhar melhor a situação. Vamos falar da dívida da Coab hoje. Como é que está a responsabilidade da nossa prefeitura? Como é que rolou tudo aquilo lá? E como é que está a médio e a longo prazo, Júnior? Olha, o prefeito tem dado o respaldo necessário para a gente poder fazer as renegociações. Hoje o processo está no Tesouro Nacional para análise, que tinha negado por falta de uma situação junto à prefeitura. Isso aí está sendo superado, que é um problema da dívida do viaduto, mas que a parte em controvérsia não está
em questão, então não seria impedimento, que é a análise da desembargadora lá de Campinas, de São Paulo, que é a doutora Consuelo. Então, na realidade, o que está acontecendo é que nós estamos aguardando o Tesouro Nacional se pronunciar para poder dar andamento na negociação. Então, todos os documentos que o governo, a Secretaria do Tesouro Nacional tem exigido, nós temos encaminhado junto com a Prefeitura Municipal, a Prefeitura tem feito isso, a Secretaria de Finanças, e nós temos acompanhado para ver o que pode acontecer ainda mais para a gente sair dessa situação e poder renegociar aqueles contratos que foram aprovados. Ô Júnior, fala para mim, outro dia estavam me contando que tem dívida de algumas imobiliárias, de algumas construtoras que movem contra a Coab, que se isso aí eles ganhar, tem que entregar Bauru para eles, LR, não sei, outras imobiliárias. Você poderia dizer que imobiliárias são essas e que dívida é essa? Diz que é um montante absurdo. Diz que essa dívida que tem aí com o governo federal é fichinha perto das dívidas ainda, e ninguém fala, o vereador não fala nada disso, ninguém fala nada disso. Eu acho o seguinte, tem uma ação das construtoras, algumas construtoras. Eu falei imobiliária, imobiliárias são construtoras. Isso. De Bauru tem acho que a construtora Jaquef e a construtora LR, o resto é de fora. Mas tem o que ocorreu? É bom que se diga, pelo menos dá o caminho. Lá em 1990, 91, a Coab, a CEF, a Caixa Federal via Fundo de Garantia, construiu e fez um monte de conjunto. Aliás, ela provisionou, pelo que a gente tem conhecimento, e isso está nos autos, no processo, ela contingenciou mais do que ela tinha para poder fazer. Ou seja, ela contratou muito mais obra do que ela podia arcar. Então ela acabava pagando você hoje, o outro que tinha que pagar esperava um pouco, e foi levando isso. Até que ficou defasado a parte das consultoras. Aí faz negociação lá na época não chegou um termo, não chegou. Então as consultoras entraram na justiça, elas entraram contra a Coab. A Coab, como a Coab só pagava as construtoras, porque a Caixa repassava o dinheiro das medições, enquanto se a Caixa não passou, ela pagou só o que foi feito. O que a Coab fez? A Coab chamou a Caixa, o FGTS no polo. Então a encrenca ficou, que está desde aquela época, hoje tem muito processo no STJ, e pela perícia que teve, é um valor astronômico, pelo perito judicial. Quanto está mais ou menos esse valor? Pela perícia, para você ter uma ideia, é 5 bilhões alguma coisa. É um dinheiro astronômico. Mas nem o Antônio Emílio tem esse dinheiro. Então, quer dizer, mas isso, vamos dizer assim, a Coab deve para as construtoras, mas a Caixa, o FGTS deve. O que está se negociando, passou a negociar e agora a coisa está estacionada e está quieto. Foi o seguinte, olha, precisa haver um valor que seja plausível para vocês negociarem, para não demorar tanto tempo, já passou 18 anos. De quem? Vai receber da Coab? Não, aí que está o negócio. E o acordo é o seguinte, recebe do fundo de garantia e passa direto para a consultora. A Coab não recebe nada. Porque na verdade, a ideia é, eu não tenho como pagar, porque daí destrói a Coab e destrói o município. Aí nós temos que entrar contra o fundo de garantia, aí vai mais 30 anos. Então qual o acordo? Se houver um acordo, uma disponibilidade, a construtora recebe direto do FGTS, não precisa passar nada para a Coab. Ou seja, a Coab que teria que pagar não paga, porque na verdade quem deve é o FGTS. É isso que está em jogo. Mas as construtoras estão acionando a Coab. Estão acionando a Coab e o acordo que iria ser feito, se valer as propostas, vai ser dessa forma. Ou seja, a construtora quanta coisa pagaria. Nós não receberíamos nada do fundo de garantia e o fundo de garantia passa direto para saldar as consultoras. Então a Coab não tem participação. Bauru não é, só assinaria. Ele não pertencia para Agudos antigamente?
Acho que é bom devolver para a Gozo. É bom devolver para a Gozo. Mas na realidade existe. Meia pataca que nós tivemos, né? Existe essa situação. Pelo amor de Deus. Então existiu essa situação e existe também a possibilidade de resolver, mas dessa forma, ou seja, a Coab não vai desembolsar nada. Por que a mídia não fala nada disso? Eu fiquei sabendo disso aí pelas minhas mas informações. Na verdade, ele está preocupado aí com os milhões que deve, tem bilhão aí. Que se sai uma ação em instância final, eles não. A posição nossa é de que a gente avançou bastante para ficar um acordo dessa forma, ou seja, o fundo de garantia paga direto aos consultores. Então, isso aí foi a participação nossa para poder resolver essa questão. E está entabulado esse acordo. Agora está sendo analisado pela Caixa. A imprensa talvez não tenha noticiado porque está esperando um negócio mais concreto. 5 milhões é um absurdo, dá para construir quase uma Bauru aí. Que história é essa? Mas também não sai por 5 milhões, porque na verdade com juro tal. Não, sai 1 bilhão, que sai meio bilhão, não tem condição de pagar. É um valor. Mas aí é o fundo de garantia. E o fundo de garantia, pelo que a gente tem conhecimento, acertou no país inteiro, só ficou Bauru fora. Ou 5 bilhão é dívida do grupo Votorantim. Não, é um negócio. É um número astronômico. Não tem nem como falar. Por isso que, na verdade, eles estão tentando fazer um acordo sobre um número mais razoável, vamos dizer assim. E a Coab participaria na assinatura desse acordo, ou seja, ela teria a sua dívida quitada, ou seja, a consultora, que é o FGS só. E eu não preciso entrar mais na justiça contra o fundo de garantia. Eu vi uma crítica também de pessoas que foi ver da qualidade da casa, Minha Casa Minha Vida. Diz que são casas de parede e meia, mas claro, também pega pessoas até prestam um serviço maravilhoso na minha ótica, até 3 salários mínimos. Mas a qualidade da Minha Casa Minha Vida é inferior ao tipo de casa que a Coab fazia, Júnior? Olha, na realidade eu acabei não vendo a casa ainda, mas do jeito que estão as coisas, Duda, tem atendido bastante essa demanda, esse pessoal, é necessário, relativo, né? É necessário, pelo valor, né, que está sendo feito, eu acho que a casa está de bom padrão. Né? É claro que a Coab tinha um outro padrão, mas uma outra história também de fazer a casa, e era mais caro. Então, no que tange essa situação, é importante que esse trabalho está correspondendo, né, às expectativas dessa faixa de população. E quem está coordenando esse projeto em Bauru é a vice-prefeita, a Estela, onde a Coab participa disso na medida que é possível participar em algum cadastramento, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje a prefeitura tem um departamento, um local onde trata desse assunto. E a demanda é grande. E por isso o Tuca foi presidente da Coab também, né? Naquelas épocas. Foi, acho que em 89. Eu vou te contar, viu? Depois do Franciscato, do Isbeg e do Edmundo Kobe, olha, tá duro de ver quem se salva aí dos administradores de Bauru. Pelo amor de Deus, Mas eu vou fazer uma observação. Eu acredito que ninguém entrou lá para poder... mas incompetência também, o inferno está cheio de gente bem intencionada. Mas eu vou falar uma coisa. Se não tem competência, não entra. Mas eu vou falar uma coisa, Duda. Todo mundo achou, no meu modo de ver... ladrão incompetente é a mesma coisa. Deu prejuízo para o povo, ou porque roubou, ou porque é incompetente, para nós está tudo. Não, Duda, eu concordo com você. Eu só preciso colocar uma coisa que eu acho que todos eles, que por lá passaram, tiveram uma ponta desse pensamento, ou seja, daqui 30 anos o governo o governo vai ajeitar essa situação. O povo que se lasca, aqueles personagens do Chico Anísio. O governo vai acertar essa situação. Não, o governo, isso aí, o governo dá um jeito, o governo vai assumir e tal. Então, a Europa inteira na verdade, não foi isso que aconteceu. O governo não só está em cima porque o governo não quer pagar o FGTS. Né? Então, e nós temos que pagar, nós temos que dar um jeito e a gente está tentando minimizar para poder criar situações onde a gente possa saldar o pagamento da dívida. A Coab foi fundada na administração de quem? Né? De que prefeito? Dr. Nuno de Assis, em 1966. Mas não fazia nada, era só... Não, ela começou a fazer em 67, 68, Jardim Redentor. Tudo sem dívida, sem nada, as expansões foram... O verdade, o que aconteceu é o seguinte, os contratos eram por 30 anos,
Então, a bomba vai estourar lá nos 30 anos. Se você não cobrar direitinho, vai estourar. Quer dizer, nós estamos renegociando algumas coisas lá do Alto Alegre, do Otávio Raze, do Jardim Redentor. Patrícia, um grande abraço para você, Duda, e para o Júnior também. Aqui é a Patrícia Bessa. Oxa, gostaria de saber como agilizar para conseguir o seguro da casa no Meridota. Obrigado, um grande abraço. É o mesmo caso. Um abraço para você também, Patrícia. Eu precisava também saber o número do processo, do contrato, para a gente ver aonde que está enroscado isso e fazer uma programação. Se você pudesse me passar esses dados, seria importante. Ela procura lá, como é que chama mesmo? A Valderez? Ela pode procurar a gente, ou a própria Valderez, né, para a gente poder levantar esse caso e fazer uma programação. Agora, no caso em relação aos compromissos da Prefeitura Municipal, os acordos que vocês fizeram está adiado até quando? Quando que vai surgir problema? O ano que vem, daqui 2 anos, daqui... Olha, na verdade, o que nós acertamos, o que a Câmara aprovou foi 3 conjuntos, 3 empreendimentos. Enquanto não terminar a auditoria que está sendo feita lá na Coab, que a Prefeitura contratou a pedido dos vereadores, nós não podemos andar em mais nada. Ou seja, nós estamos agora, esses 3 empreendimentos que foram aprovados, a partir do momento que o Tesouro dá o sinal, o Tesouro falar que está tudo certo, aí nós então vamos efetuar e fazer um acordo desses 3 empreendimentos. O resto que está sendo vencido, nós vamos ver numa outra etapa e mesmo assim depois da auditoria. Até porque nós estamos também questionando na Justiça algumas coisas. Então o processo na Justiça também está suspenso. Então a ideia é fazer com que administrativamente nós vamos a Brasília para poder pleitear algumas coisas que a gente já tem feito. Em Brasília, tenho ido a Brasília. Faz falta o deputado federal também, esse povo de Bauru também, pelo amor de Deus. Era para ter 2 deputados federal, 2 estaduais, para de ficar votando em tiriricas da vida, em gente de fora. Tá aí, olha aí, um deputado federal com capacidade de voto num país onde todo mundo vende voto, tem uma capacidade de barganha inacreditável. Depois do mensalão, já não dá para acreditar mais em nada nesse país também. Mas olha, Duda, deputado faz falta. Deputado faz falta em todos os sentidos, porque ela é a representação política da cidade. A gente tem um trabalho diuturno lá, e é um negócio que com o deputado daria aliás, um super reforço. E também o deputado estadual. A cidade tem condições de ter 2 deputados de cada federal e estadual. Quase tudo que veio para Bauru é o Pedro Tobias que trouxe nos últimos anos. Justamente. Antes era o Franciscato que trazia tudo. Franciscato, a Brainha, o time do Franciscato, né? Depois o Purini, claro, Purini, Tidei, foram grandes deputados. Como deputados foram grandes, claro. Mas hoje está difícil. Se a cidade não se unir para poder acertar, nós ficamos... Você vê que perto das cidades que tem o porte de Bauru, nós já ficamos para trás, de representação política. Rio Preto tem 5 deputados. Por aí você vê. E um senador, o Aloysio de lá. O Aloysio de lá, é verdade. E é um pouquinho maior que Bauru. O Emerson Visitante enviou a seguinte mensagem: gostaria de informação que, se for aberto novamente a opção de pagamento são juros, tenho condições de pagar à vista. Já procurei a Coab para fazer este acordo e simplesmente me disseram não. Deixa eu falar com o Emerson. A situação de você pagar sem juros é uma situação excepcionalíssima, que nós temos que pegar junto ao conselho da companhia, junto também a outras esferas, porque é uma receita que deixa de entrar para a Coab. Então nós temos que justificar, isso leva a prejuízo. Então, quando nós fazemos numa situação excepcional, onde tem autorização da Assembleia Geral, autorização do Conselho Fiscal e Administrativo, autorização do prefeito, e também a gente já informar o Tribunal de Contas e informar também o Conselho, a administradora do FGTS, que nós estamos fazendo isso para poder... Então, quer dizer, é uma teia muito grande, um caminho muito grande, e nós fizemos durante 8 meses, e o resultado foi quase que... não foi tão vantajoso para a companhia.
no sentido de que pudesse Tentar todo mundo ver, colocar, tem um colocar em passivo dia. muito grande, né? Na verdade, tinha a oportunidade de todo mundo colocar Eu isso fico aí na minha sala quase todo acertou. dia. Claro, a empresa privada é uma coisa. Mas pai, a inadimplência de escola está quase igual às suas. Meu Deus Está do com céu. 15, 16%, um absurdo. Fico lá atendendo o pai, eu tenho advogado para atender, secretário para atender, para poder receber, porque está muito... Adianta ficar essa coisa aí de 30 anos e não recebe? Né? Nós estamos, Quem que tem que aprovar? A Câmara que tem que aprovar? Não, é a própria Coab. O problema é que nós fizemos isso e a situação não foi tão, tão vantajosa, como sim. deveria ser. Ou seja, na verdade, se abriu mão de receita e aí você tem que justificar em balanço, justificar em uma série de lugares e aí, inclusive, correndo o risco de ser penalizado. Então, na verdade, nós temos que estudar muito bem isso novamente feito, e ver se vai ser. Mas nós fizemos isso durante 8 meses e a chamada que foi lá resolveu bastante, mas poderia ter resolvido muito mais. A ideia é a gente, mais para frente, tentar sentar, ver o que é possível fazer. Mas dificilmente os funcionários vão ter uma resposta mais positiva para o Hermes ou para quem for, porque hoje a ordem é cobrar tudo, até porque nós estamos em prejuízo junto ao FGTS. Não dá para ficar abrindo mão de receita assim, porque esse juro é a Coab que vai ter que responder. Ou seja, nós todos. Então fica muito difícil. Quero saber do Gasparini se é justo uma assessora de imprensa da Coab trabalhar em uma rádio também durante o expediente que deveria estar na Coab. Abraços, Honório Pires, da Vila Santista. Deixa eu só esclarecer essa situação, não só para o Honório, como outras pessoas que podem ter essa dúvida. A assessora de imprensa na Coab, vou até mencionar, porque é conhecida, a Rosana Poli, ela tem meio expediente na Coab, na parte da manhã. E o outro meio expediente dela é na rádio, que ela tem contrato. O nosso contrato com ela é de meio expediente. Então ela ganha um valor referente a isso, coisa de 700, 800. É aquelas horas, das 8, do meio expediente, que entra às 8 da manhã e sai meio-dia. É isso que nós temos com ela. Meio expediente é até justo, economiza dinheiro para a Coab. Você só tem ela de assessora de imprensa? Só ela, só. E então é nesse sentido. Então, quer dizer, não é um negócio, a princípio pensa que a pessoa não aparece lá, não está lá. Não, ela toda manhã ela está lá e depois ela vai para a rádio e faz o trabalho até a hora que ela tem com a rádio. E ela ganha por meio expediente? Ela ganha o equivalente a meio expediente. E nem nós faríamos para trabalhar ou fantasma ou trabalhar e não aparecer, não. Aliás, a gente de início, desde 2005, a gente vem fazendo esse trabalho que é justamente para limpar esses vícios, esses erros. Administrar bem, a situação da Coab é tão ruim que daqui a pouquinho roubar dinheiro de chapéu de cego é um crime menos grave do que roubar a Coab, porque do jeito que está, tem que ter mão de ferro. Eu sei que o Júnior está fazendo a coisa em cima, é que tem hora que você vai fazer e não tem solução. Eu estou jogando truco com o Faria Neto. Faria marca as cartas, tudo. Como é que eu vou ganhar do Faria Neto? Não ganho. Jogou com um cara que não dá, né? O primo Mangelardo nos honra com uma pergunta aqui. Ó. Boa tarde, professor Duda. Tudo bem? Gostaria de uma panorâmica do Gasparini sobre as indenizações devidas pela Caixa Seguro aos mutuários. Elas estão sendo liquidadas? A Caixa Seguros está honrando as indenizações? Eu quero também dar um abraço para o primo e falar sobre essa situação. Quer dizer, nós estamos... as indenizações elas estão sendo liquidadas na medida... o que vem ocorrendo, quando já acerta, a indenização de dano físico, ela é feita. A seguradora já tem pago. Alguns casos ou outro que vai para recurso, porque precisa de uma vistoria da seguradora ou uma vistoria do pessoal da Coab. Mas em caso de sinistro, no caso de morte ou invalidez, aqueles casos que para liberar a hipoteca, nós temos feito uma programação para liberar a hipoteca porque o seguro não tem pago, por causa da dívida do seguro. E essa dívida do seguro ela está sendo feito um batimento, tem lá um pessoal específico cuidando disso, contrato por contrato, para ver se o valor real é aquele ou não.
Então, mas tem pago, tem pago. Mas tem pago. Então, na medida do possível, a pessoa pleiteia. O primo manja, né? Não, então, o que tem acontecido é isso, quer dizer, você, naqueles sinistros represados que fala, por morte ou por invalidez, a pessoa está esperando aquele negócio para quitar e para liberar a hipoteca, eu, na medida do possível, com a programação que a gente faz financeira, a gente vai acertando para poder liberar. Já o caso de indenizações pela seguradora, depois do processo normal, a pessoa recebe, da própria seguradora e chega para a Coab para poder indenizar. Um caso ou outro, se tiver algum problema, aí a gente tem que trabalhar melhor sobre ele. Tem perguntas ainda, mas infelizmente nosso tempo esgotou, né? Mais alguma coisa, Gasparini? Não, eu queria agradecer a participação, e a Coab realmente tem sido feito assim uma forma a gente fazer com que a Coab dê menos problema para o município. Isso a gente está trabalhando diuturnamente, no sentido de resolver as questões da Coab, porque tem condições de resolver ao longo do tempo, e criar menos problema possível para o município. E quem sabe, com um outro cenário, uma outra roupagem, a partir do embrião que tem na prefeitura, criar uma situação para efetiva construção. Mas hoje, e por um certo tempo, nós queremos saldar a dívida com o FGTS. E nós estamos trabalhando para isso. E agradecer, obrigado. Agora me ocorreu uma ideia maquiavélica. Tem uns donos de escola aí no estado de São Paulo que compra tudo, né? Devia tentar vender a Coab para eles, entendeu? Compra, mas não paga, mas também aí eles assumem a dívida. Fica com a dívida, o crédito podre. Tem uns caras aí que eu vou te contar, só você ler jornal você vê, eles compram tudo. Tudo. Já tem 40 escolas esparramadas por aí. Então não precisamos conversar, mas não paga, como é que vai ser isso? E tem político junto com eles, Meu Tem Deus político do céu. Bom, quero agradecer a presença do Gasparini. Acho que é uma luta muito difícil e eu confio no Gasparini. Acho que realmente... Mas é o que eu falo, a hora que você pega uma massa falida, você tem que ter receita, né? Daqui a pouquinho, se a despesa é maior que a receita, Inês é morta. Já não honrou o compromisso lá atrás, sei lá onde vai parar. E isso vai acabar sobrando para você, bauruense, que o maior dono da Coab é a Prefeitura de Bauru. Então isso aí ainda vai sobrar na história de Bauru para o contribuinte bauruense. Eu quero agradecer a sua audiência e esteja ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.